Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bem-vindo Espírito Santo. O céu se abriu. João Batista, primo do Senhor Jesus, era talvez o pregador mais famoso de Israel. Ele pregava o arrependimento e foi enviado por Deus para deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 17. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Disse João: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Algum tempo depois disso, o Senhor Jesus apresentou-se a João, depois de uma viagem da Galileia até o Rio Jordão, para ser batizado. Você consegue imaginar como João deve ter se sentido? É claro, João tentou desencorajar Jesus, dizendo: é preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus capítulo 3, versículo 14. Mas o Senhor o convenceu, dizendo: convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Versículo 15. João concordou, e quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Lucas capítulo 3, versículo 21. As três pessoas da Trindade se fizeram manifestar. As três pessoas da Trindade se fizeram manifestas naquele dia. Oh, como eu gostaria de estar lá quando o Senhor Jesus se levantou da água. A Bíblia declara que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como um pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me alegro. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. É de extremo significado o Espírito Santo ter aparecido de forma visível, porque 6 coisas importantes aconteceram no batismo do Senhor Jesus. 1. O batismo marcou o início do ministério messiânico de Cristo. R.A. Torre disse que foi no Jordão, na ocasião do batismo, que Jesus foi ungido com o poder e com o Espírito Santo, e ele não começou a ministrar publicamente até que fosse batizado com o Espírito Santo. 2. Batismo mostrou à humanidade a importância do batismo com o Espírito Santo em um ministério. O Senhor Jesus jamais daria início ao seu ministério sem o poder especial do Espírito Santo em sua vida. E como isso serve de exemplo para nós, que pelo incentivo para buscarmos uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo, antes de tentarmos passos maiores em nome do Espírito Santo. R.A. Torre novamente resume muito bem o raciocínio. Se mesmo ele que nos deixou um exemplo para que se guiássemos seus passos, não se aventurou no ministério para o qual o Pai o havia enviado até que fosse definitivamente batizado pelo Espírito Santo. Quem somos nós para ousarmos fazer o contrário?
É evidente que o batismo do Espírito Santo é uma preparação absoluta necessária para a obra efetiva de Cristo ao longo de toda a nossa vida. 3. O batismo serviu para o cumprimento da justiça. A presença do Espírito Santo, cujo próprio nome é Santo, foi uma confirmação manifesta da justiça de Cristo. A presença do Espírito Santo declara que Jesus Cristo foi justo ao se identificar com os pecadores durante o batismo. 4. O batismo demonstrou que o Senhor Jesus pertencia a Deus e que estava oficialmente aprovado por Ele, pois o Pai declarou: Tu és o meu Filho amado e em ti me agrado. 5. O batismo demonstrou a aprovação de Deus pela identificação do Filho com a humanidade através do rito. Como disse Luiz Barelli, que o Messias se o Messias pretendia trazer a justiça aos pecadores, ele precisava se identificar com eles. Portanto, foi a vontade de Deus que ele fosse batizado por João, de modo a se identificar com os pecadores. 6. O batismo mostrou para a humanidade a importância do batismo na água, não para a salvação, mas para a identificação com o Senhor, mas para a identificação com o Salvador e com a morte, o sepultamento e a ressurreição dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Capítulo 10, versículo 48, Mateus 28, versículo 19. Imediatamente após o batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe essa vida. Em nome de Jesus. Amém.